Nesse vídeo vamos falar sobre os básicos para você cuidar de um recém-nascido. Os básicos nesse caso são os itens básicos que você precisa. Às vezes a pessoa fica pensando, meu Deus do céu, eu fui na seção de bebê lá do mercado, ou fui numa loja específica, né, de coisa de bebê e tem tanto produto, eu não sei onde que eu começo. Na verdade, não precisa de tudo isso, tá? Claro, o mais equipamento que você tiver, na teoria, mais fácil que vai ser para você em certas áreas, né? Se você tem uma cadeirinha, né, diferente ou alguma coisa assim que vai facilitar a sua vida. Mas não é necessário e você pode cuidar muito bem sem ter um monte de equipamento. Na verdade, eu quero que você entenda bem esse ponto que eu acabei de dizer. Uma boa mentalidade é 1000 vezes mais importante para o sucesso e conforto dessa fase, né, logo após nascer, do que um monte de todos os últimos equipamentos que acabaram de sair ou tudo que está em moda, né, entre as mães. Não é necessário. E mesmo que você tenha um monte de ferramentas e equipamentos, se você não tiver preparação mental, entendimento daquilo que eu já aprendi na prática, não adianta. Não adianta. Você pode ter um monte de ferramentas e coisa arada de bebê e ainda estar super frustrada, dormindo quase nada, exausta fisicamente, imunidade baixa. Então é isso que você não pode passar. E aqui é uma lista básica, uma lista simples de poucas coisas que você consegue super rápido. A maioria dessas coisas, se você for fazer um chá de bebê, por exemplo, você já vai ganhar, então não é uma lista muito exagerada não. Mas antes que eu falo sobre a lista, eu queria meio que contar uma coisa interessante que eu descobri um tempo atrás. Eu estava olhando algumas coisas sobre bebê na internet e eu descobri uma informação, achei super interessante. Na Finlândia, que é um país europeu de primeiro mundo, tá? Na Finlândia, há mais de 75 anos, o governo passa para todas as gestantes, independente de classe financeira, tá? Desde os mais pobres até os mais ricos, todo mundo ganha. Uma caixa dada pelo governo, pelo estado, que é uma caixa de papelão, tá? A caixa já é parte do pacote, não é uma caixa qualquer, já vou falar sobre isso. E dentro dessa caixa vem algumas roupinhas, alguns itens de higiene e também alguns brinquedos. Mas o interessante não é isso, o interessante é que essa caixa, na maioria dos casos, e mesmo em casos de famílias com mais renda financeira, essa caixa serve como o primeiro berço do bebê. Como que é? Sim, uma caixa de papelão. Ó, pra você ver que eu tô falando de país de primeiro mundo, tá? E o mais interessante nem é isso. É que a Finlândia se tornou um dos países do mundo com menos índice de morte súbita. Escuta o que eu tô te falando. Nós complicamos as coisas. Mas, tipo, se eu falar para meus, parentes, minha mãe, meus vizinhos, que eu tô deixando meu bebê dormir numa caixa de papelão, pelo amor de Deus. Sinceramente, uma das coisas que essa cultura tem que começar a falar, chega, tô nem aí, é justamente esse ponto. Você vai fazer o que você vai fazer pro seu bebê e se o outro não gosta? Entendeu? É o recado? Meu bebê é meu bebê. Claro, eu estou aberto para você dar uma sugestão ou outra, mas quem é você para me dizer se isso é ruim ou bom? E se você não gosta, tô nem aí para você. Tem que ser mais desse jeito, entendeu? Às vezes você não fala, então deixa de falar. Mas eu não tô falando que você tem que criar seu bebê dentro de uma caixa de papelão. Mas se é melhor, ou se é o melhor que você tem para oferecer sem muita dívida ou alguma coisa assim, gente, você só precisa de um ambiente seguro. Segurança você obrigatoriamente precisa oferecer para seu filho. Mas não tem que ser daquele jeito que os outros acham que tem que ser não, tá?
Então, inclusive, com o primeiro bebê que nós recebemos, nós não tínhamos nem espaço para um berço. E como eu não sou mãe biológica, eu não tinha 9 meses para planejar isso não. A maioria de vocês que está assistindo, talvez é mãe ou pai, que tem 7, 8, 9 meses para planejar esse nascimento, né? Eu nunca tenho 9 meses. Primeiro bebê que chegou eu tinha alguns dias, mas eu já tive bebê que chegou dentro de 2 horas de aviso. Imagina, você tá lá fazendo suas coisas e de repente tem uma ligação. Oi, Sara, tudo bem? Tudo? Pois é, então, né, é sexta-feira, já é 5:30 da tarde e nós estamos com uma situação, eu não sei o que fazer, o bebê tá recebendo alta e vai para um abrigo, Sara, isso não pode acontecer. Pode deixar tranquilo, pode mandar para cá. Ai, pode, Sara, depois a gente vê como que vai fazer, depois se vai ficar com você ou não, se vai para outra família. Pode mandar. Desliguei o telefone. E a nossa filha, minha enteada, né, ela já era adolescente, ela falou assim, vai vir outro bebê? Vai. É menino ou menina? Eu falei, deve ser. Eu nem sabia. Eu falei, sei lá, eu não perguntei. Eu tinha 2 horas e eu recebi super tranquilo. Não mudou nada, porque eu já estava preparada. Não é aquele, ai meu Deus, e agora? Porque eu já tô bem nisso, entendeu? Então, pode ser desse jeito com você. Quando recebemos nosso primeiro bebê, não era esse, era um outro, eu inclusive falei que eu não tinha espaço em casa, né, pra colocar um berço. Daí, o que eu tinha? Eu tinha achado uma caixa de madeira, bem grossa, assim, bem forte, linda essa caixa. E eu tinha achado numa calçada qualquer, eu achei bonito e levei pra casa, não pensando nisso, mas na hora eu pensei nessa caixa. Fui lá no fundo e eu lavei a caixa, eu preparei, eu forrei a caixa e essa serviu como berço para esse bebê pelos primeiros 3 meses da vida dele. Ele ficou super ótimo nessa caixa, era uma caixa grossa, forte, lindo, sabe? Então assim, não precisa complicar. Essa lista aqui, eu já vou falar que as coisas básicas, uma coisa ou outra a gente vai abordar um pouquinho maior, né, fazer um assunto um pouquinho maior sobre isso mais pela frente, mas só por cima, são os seguintes itens. Primeiro, você precisa de uma mamadeira. Claro, você deve, a sua intenção deve ser a amamentação materna no peito, isso é sempre o mais recomendado, do jeito que Deus criou, tá? Mas existem casos que isso não é possível, como no meu caso. Nesse caso, quando não é possível, você tem algum problema, não é filho biológico, alguma coisa assim, então você precisa de uma mamadeira. O fórmula infantil é o segundo item. Se você for usar essa mamadeira porque às vezes usa mamadeira com leite materno, né? Mas o fórmula infantil é importante se você vai estar precisando, como eu preciso. Fraldas recém-nascido. Essa é a terceira coisa que você precisa. A maioria dos bebês nascem em torno de até 3 quilos, alguns bebês mais e alguns menos, mas mesmo assim, em torno de 3 quilos, a não ser que nascem prematuros ou menorzinhos. Na maioria dos casos eu vejo que fralda recém-nascido é mais indicado apenas para caber melhor no corpo. O corpo é pequenininho, então tem algumas fraldas que são até 6 quilos, né? Então isso é tipo, puxa, de 2 até 3 quilos é uma diferença boa, né, de tamanho. Mas na maioria dos casos, as primeiras semanas recém-nascido facilita, porque acaba vazando menos. Como o xixi, faz xixi toda hora, o cocô é bem molinho, então isso acaba facilitando para ter que lavar menos roupa de cama, etc. E depois disso já não tem problema pular para o tamanho P. Isso é uma coisa muito subjetiva, porque de uma marca para outra, pode ser que não tenha recém-nascido, pode ser que tem, que nem eu falei, que a primeira fralda, P, às vezes, já é até 6 quilos. Então isso inclui recém-nascido. Você vai ver que marca que você acha melhor, não tem uma regra, tá? A quarta item lenços umedecidos. Eu compro marca barata, não ou mais barato, aquele que nem limpa, né, nem faz nada, parece que só atravessa o lenço umedecido de tão fino que é. Mas eu compro marca em torno de R$4. Eu não compro marca, né, necessariamente mais caro. Tem muitos que para um pacotinho já custa R$10. Eu não compro. Inclusive, pessoalmente, eu não gosto
Eles são muito grossos e não são fáceis de limpar, eu vejo. Eu vejo que tem muitas marcas em torno de R$3,99, R$4,99 que eu prefiro. Eu prefiro o tecido em si, eu acho mais suave e é mais agradável. Sem contar que, sinceramente, se você tem dinheiro para isso, tudo bem, mas muitos de nós não temos. Então cada R$5 pode ser usado para outra coisa. Eu não vejo necessidade. A não ser que seu filho tenha especificamente algum problema de dermatite, os bebês não são tão quebráveis quanto as pessoas acham que são, tá? Então, assim, os lenços umedecidos já são feitos para uso em bebê, não precisa ficar inventando muito. Agora, se seu bebê especificamente tem um problema de pele ou de saúde, talvez você vai querer alguma coisa mais específica, né? Ou até mesmo algodão com água. Eu só precisei tomar esses cuidados com um bebê que tivemos, que tinha um problema sério, esse primeiro que dormiu na caixa de madeira. Ele acabou tendo um problema sério de dermatite atópica no corpo dele e por isso ele tinha problemas de pele e tivemos que ter mais cuidado. Fora isso, todos os meus bebês nós usamos fraldas em lenço umedecido totalmente normal. E nada de alguma coisa muito específico, delicado, não. Você precisa de álcool 70%. Isso vai ser usado para limpar o umbigo até cair. Tem umbigo que cai em poucos dias e tem umbigo que cai... Eu já tive um umbigo que caiu com quase 3 semanas. Mas não tem problema, tá? Você vai limpando com a cotonete que já tem em casa e algodão... e álcool 70%. Você pode comprar em farmácia, eles geralmente tem um pequenininho, mas também tem muito posto de saúde, às vezes do seu bairro, que pode providenciar após o nascimento. Eles não dão antes, mas após o nascimento, quando você já vai no postinho, você pode ir lá e perguntar se eles têm um kitzinho para recém-nascido ou pelo menos álcool que pode passar para você. Eu já recebi inclusive da enfermeira que nem pedi, ela já fez um kitzinho para mim com gás e com álcool. Então isso pode depender de onde você mora e talvez o fluxo, se eles, né, querem fazer isso ou não, mas isso é uma possibilidade também. As últimas duas coisas são opcionais, isso depende de cada caso. Primeiro, chupeta. Tem muitas teorias sobre se deve ou não deve usar chupeta. Eu vou falar da minha experiência, tá? Cada criança é diferente, tem necessidades diferentes, ainda mais lidando com os meus bebês que não estão numa situação ideal. Foram gerados durante gravidez estressantes, quase todos foram indesejados. Basicamente, eu acho que todos foram indesejados, a gravidez em si, e mesmo que não foi um tipo de mau gosto, assim, porque tem caso que a mãe não quer se esse bebê morresse, não ia achar problema. Mas tem caso que não, tem caso que a mãe fica muito triste, até que queria, mas tem uma situação desesperadora, né, que não permite que ela cuide desse bebê, ou que ela sabe que o bebê não vai ser bem cuidado na situação que ela se encontra. Então ela opta por amor em dar a criança para uma família adotiva que tem condição melhor de cuidar. Tem caso e tem caso, mas de toda forma, esses bebês que chegam até mim e meu marido, eles não são bebês numa situação ideal. Então eles podem ter umas necessidades emocionais que talvez eu espero que seu bebê não tenha. Mas de qualquer forma, devo ou não devo usar chupeta com meu bebê? Eu ofereço. Tem muitos bebês que não pega. Eu acredito que a maioria dos nossos bebês não pega chupeta, mas eu dou a opção. A necessidade do bebê em sucção, a necessidade de sucção que eles têm é uma coisa que acalma, que aquieta o bebê. Então, muitas mães sofrem cansaço físico porque servem de chupeta para o bebê. E isso não é uma coisa boa. Claro, você precisa estar ali para suprir as necessidades do seu bebê, mas às vezes na vida real, nem às vezes, né? Todas as vezes, na vida real, a vida não é assim. Você precisa limpar sua casa, você precisa lavar sua louça, você precisa fazer a comida. Muitas vezes você tem outros filhos, ou um cônjuge, ou mãe, ou pai, ou alguém que mora em casa com você que vai chegar e vai precisar comer depois do trabalho. Você não dorme a noite inteira porque tem que acordar e dar mamar, mesmo que não é necessário sofrer tanto quanto outros, que nem eu falo, mas mesmo assim, no mínimo você tem que acordar, dar mamar e voltar a dormir. Então vai cortar o sono.
Então é necessário que você se reserva sempre quando possível para você estar mais disposta, porque aumento em estresse aumenta ansiedade, problemas de insônia, aumenta problemas de relacionamento entre você e os outros membros da sua família, seja criança, seja adulto, cônjuge, etc. Aumenta o estresse entre você e seu bebê sente, em primeiro lugar, sente isso. Até mesmo os animais em casa sentem. Então você tem que diminuir isso quando necessário e não tem necessidade, não pode ficar servindo de chupeta para seu bebê. Seu bebê precisa mamar, isso é certo, mas não pode ficar ali só servindo de chupeta. Você não, seu corpo não aguenta e você vai acabar trocando por outras coisas. É impossível você ser tudo para todo mundo e ainda estar bem. Então, eu não vejo necessidade de evitar chupeta. O que eu recomendo é o seguinte, se seu bebê pega chupeta, minha cunhada é dentista, ela é missionária, já serviu em outros países, ela é dentista há mais de, se não me engano, 20 e poucos anos, ela já tratou dente de pessoas em ribeirinhos amazônicos, sabe? Que nunca viram um dentista. Ela sabe do que se fala. E ela mesma usou no filho dela. E ela me fala, Sara, não é necessário sofrer em relação a isso. Pode dar? Pode, eu também dei, eu sei que tem outros que falam que não pode, mas o mais ideal é que se você der, é só tirar até 3 anos de idade. Se passar dos 3 anos de idade, é bem provável que você vai ter que usar aparelho para corrigir a mordida do seu filho. Mas antes disso, e nem isso é uma regra, tá? Mas antes disso, se você tirar, não deve fazer muita diferença. Inclusive, vou te falar uma coisa, eu sou americano, né, nata, e a minha mãe não me deu chupeta, eu não precisei. E eu precisava corrigir os dentes. Eu não tinha dinheiro nos Estados Unidos, minha família não tinha dinheiro. Eu fui tratar os dentes com 28 anos de idade aqui no Brasil. Obrigado, Brasil, né? Tem muita coisa no Brasil que eu gosto muito. E a minha mordida é uma delas. O meu marido já, ao contrário de mim, ele usou chupeta, se não me engano, até uns 8 anos de idade. Foi muito tempo. E ele até hoje tem a mordida mais perfeita que a minha cunhada já viu na vida. Ele nunca corrigiu os dentes, nunca usou um aparelho. E ele usou chupeta até 8 anos de idade. Ou seja, totalmente contrário ao que dizem. Então, só o fato de não usar não vai evitar necessariamente que você precisa corrigir a mordida do seu filho. E o fato de usar também não vai dizer que vai precisar. Então, eu acho que é totalmente razoável você considerar o uso, principalmente se seu filho mostra que facilita a coisa, tanto para ele quanto para você, né? E a última coisa que eu queria mencionar é a opção 7, né? É opcional também, mas isso é o uso de creme para assadura ou maisena. Eu vou gravar um videozinho sobre isso especificamente, falando o que eu prefiro e o porquê. Mas fica por aí essa lista então básica para você.